Nós não podemos pensar a Amazônia sem pensar no feminismo negro amazônico. Esse aqui é o início de tudo que vamos conquistar, mas jamais vamos esquecer de quem veio antes de nós. A benção minha mais velha, a benção minha mais nova. Fala, preta! Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malês. Quando eu penso no Carmo do Macaquari, é toda a minha infância. Por quê? Porque nas férias, a gente sempre foi muita gente aqui em casa, mas nós íamos 2 vezes no ano para o Macaquari. Nós íamos em julho, para passar as férias, e nós íamos em janeiro para passar a festa do Macaquari. Então, eu não me lembro de férias aqui no bairro do Laguinho. Eu lembro do bairro do Laguinho, da Escola Azevedo Costa, foi onde eu estudei, né, que ainda até hoje são os meus amigos. E lembro da Igreja de São Benedito, né, que foi onde eu fiz o meu catecismo, fiz a primeira comunhão. Então, aqui no Laguinho é isso, 7 de setembro, né, da gente desfilar pela escola, desfilar pelas bandeirantes no cinto também. Então, era uma vida mesmo de comunidade aqui no Laguinho. Então, as minhas memórias de infância, elas chegam nesse período. As raízes da Dorica entre o Carmo do Macaquari e o bairro do Laguinho foram fundamentais na construção da mulher que ela é hoje. Uma memória que ficou marcada foram os 14 anos em que ela carregou o pavilhão da escola de samba Piratas Estilizados. Quando funda a escola Pirata Estilizado, né, eu saio na escola desde quando a escola existiu. Então, eu já saio na escola e no segundo ano da escola eu já fui porta-bandeira. Então, eu me tornei essa mulher assim, de destaque, vindo assim. Então, eu carreguei o pavilhão da escola durante 14 anos. E foram 14 anos de nota 10 para a escola. Então, isso já me deu um certo know-how e um certo empoderamento, né? Foi na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que Dorica começou sua trajetória política, na AUARJ, uma organização do movimento estudantil que fortaleceu sua formação crítica como mulher negra amazônica. Eu sou licenciada em Economia Doméstica. E lá nós fundamos uma associação de estudantes amapaenses no Rio de Janeiro, era a UARJ. Quando a União dos Negros do Amapá ela começa a se instalar aqui em Macapá, a minha irmã, Maria Luísa, ela foi uma das mulheres que está na história da UNA como uma das fundadoras, da idealizadora. Então, eu já começo a participar com ela desse movimento da UNA. E também me filiu na UNA. Só que chega o momento de que a UNA, né, que é a União dos Negros do Amapá, ela não cabia à demanda das mulheres. Né? Então, a demanda das mulheres ela não cabia nem dentro do movimento que já tinha aqui, e nem dentro do movimento negro. E eu me encontro, por um acaso, com 2 pessoas, uma que já era minha amiga de faculdade, que é a Regina Miranda, que hoje é falecida, e com a Alzira Nogueira. A gente se encontra em Mazagão, por um acaso, numa festa, no terreiro da Casa da Piedade, a gente começa a conversar. A gente viu assim que tinha algo em comum, que nós queríamos, né, naquele momento. Aí eu convidei elas, eu digo, olha, nós vamos para o 21, né, para o Retiro da Mamãe, e lá eu tive essa ideia da gente fazer, né, um movimento de mulheres negras. Então, é a partir daí que a gente começa a se descobrir que dentro do Amapá a gente não cabia em lugar nenhum, a não ser dentro do movimento mesmo, que a gente pudesse estar fazendo a nossa reivindicação. E aí, qual foi a ideia? Cada uma chama uma. Chama irmã, chama prima, chama assim. E a gente faz a nossa primeira reunião dia 18 de agosto de 1999. Assim nasce o primeiro movimento de mulheres negras do norte do Brasil, criado para responder às demandas sociais das mulheres afro-amapaenses. O Instituto atua na formação política, na ocupação de espaços de controle social e no fortalecimento da presença dessas mulheres nos ambientes acadêmicos. Eu já entro no mestrado com 60 anos. E assim, não foi fácil, porque eu venho de uma linha da universidade que você precisava só ter médias. Então, eu nunca tinha feito artigos. O meu grande conflito dentro da academia
era eu ter que trazer um autor de grande referência, como todo mundo dizia, mas um autor que nasceu em Moscou, que escreveu não sei aonde, para dialogar com a Vila do Carmo do Macaquari. Então você tem que aprender a fazer. Eu acho que foi uma expertise, isso só foi possível porque eu conhecia de fato o meu território, de onde eu estava falando, eu sabia o que eu queria, né? E eu tive essa capacidade de escrever. Essa era eu, né, dentro da universidade. Eu recebi essa semana uma mensagem de um professor. Ele disse, olha, eu estou fazendo meu plano de aula aqui no município de Itobal, na Vila do Carmo do Macaquari, e eu achei fantástico. Eu achei um conceito teu, história de colher-pé. Eu vou usar com os meus alunos. Né? Tem uma turma de professores que dão formação para a educação quilombola no estado do Pará, que eles utilizam a história de colher-pé na minha dissertação. Tudo que eu escrevo hoje, eu trago autores amapaenses, autores regionais, em primeiro momento, né? E me coloco nesse lugar. É quando eu me coloco nesse lugar é que eu vejo que eu posso ser a virada. Porque se eu sou pesquisadora, se eu estou escrevendo, se a universidade ela está me oportunizando a ser, então eu tenho que deslanchar o meu pensamento. Outro dia eu escrevi um material meu, material autoral. Aí o material foi devolvido, que é lido, e a pessoa diz assim, olha, precisa ter referência. Né? Precisa ter mais referência. Então, eu me coloquei nesse lugar de autora. Né? É quando eu despertei que eu podia ser essa autora. Se é para você demarcar um território, e se demarcar um território é você escrever, então é isso aí que eu tenho que fazer. Dorica escreveu seu primeiro livro, A Promessa que Virou a Festa de São Sebastião do Carmo do Macaquari, uma obra que registra uma tradição do seu território de origem. O livro foi construído a partir de um conceito que ela mesma criou, a história de colher-pé, uma metodologia de escrita que une saberes ancestrais, memória oral e vivência comunitária. Esse meu livro aqui, né? E a escrevivência é porque eles são escritos a partir, né, da vivência das mulheres negras. A história de colher-pé, ela dessa forma, ela se encontra. Mas aonde é que se diferencia? Porque a história de colher-pé, ela traz o território junto, né? Ela não fala sozinho. E a escrevivência, o conceito de escrevivência, ele tem muito daquela mulher, né? É a escrita. E a história de colher-pé, não. Ela é uma história de comunidade. Ele é um conceito amazônico, né? Ele é um conceito amapaense. Um conceito local. Aí, da onde eu peguei de ouvir a minha mãe falar. Eu roubei da mamãe. O que ela falava? Na verdade, a mamãe, ela é assim. Se passa, ela vai te olhar, te achou bonita. Ela vai dizer, essa menina foi talhada com uma colher-pé. É essa capacidade, né, que a história de colher-pé tem. Ela transforma aquela mulher roceira numa grande mulher. Quando você traz a partir do território. Porque se você for dialogar com um conceito da história oficial, que é essa história que está aí, essa mulher ela vai ser sempre submissa. Mesmo com uma atuação já consolidada, Dorica ainda enfrenta o racismo presente na sociedade amapaense. Um racismo que se expressa de várias formas, entre elas o institucional. Aqui no Amapá, a gente vê essa questão do racismo institucional. Além da invisibilidade, é você ter que aplaudir uma mulher negra, né? Você vê um espaço, uma mulher branca ali sentada em uma plenária negra, mas você não vê uma mulher negra lá na frente e uma plenária branca, né? Essa é a nossa realidade. Então, no Pacto da Branquitude, você não vai ceder o seu lugar, você não vai perder o privilégio. Então, esse medo de perder, né, o privilégio daquilo que eu cheguei para uma mulher negra, ainda é visível, né? Ainda é latente dentro da nossa sociedade. Eu tenho que levantar do meu lugar para dar para uma mulher negra que na minha casa ela está lavando para mim. Né? É como se eu olhasse para aquela mulher e fosse aquela que está lá na minha casa cuidando do meu filho, tudo isso. Né? Por quê? Porque é dessa forma que a mulher negra, infelizmente,
ainda é vista, né? Você está dentro desses espaços ainda como aquela subalterna, né? Aquela que precisa dizer sim, senhor. Dorica, a luta das mulheres negras também é uma luta por memória, para que não seja apagado? Fala um pouquinho disso para mim. Que tudo aquilo que eu entendi sobre a Vila do Carmo do Macaquari tinha sido contado por homens. Então, é um território que ele passa a ser comandado por mulheres. E eu só consigo chegar a essa percepção quando eu escuto uma mulher. Como elas começam a dizer assim, aqui tinha fulana, bertana, ciclana, sei lá. Quando eu quero pesquisar essas mulheres na história oficial dos livros, eu não consigo pesquisar a partir delas. Eu tenho que pesquisar a partir dos homens. Então a gente também disputa, né, a questão da memória, principalmente dentro da memória amazônica, porque quando você ainda traz a história da mulher negra no Brasil, você consegue ir para a internet, você consegue pegar informações de mulheres do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Mas quando você vem para a região da Amazônia, você não consegue pegar informações. Então, quando eu resgato a história dessas mulheres negras, na minha dissertação também é com esse intuito, né, de disputar a memória, deixar esse legado dessas mulheres, para dizer que a nossa história não começou ontem, não. Né? A gente também tem, porque disse que por trás de uma árvore em pé tem uma mulher. Mas quando você fala na mulher, você traz muito essa concepção indígena. Ok, eu concordo plenamente. Mas as mulheres quilombolas também estão por trás de uma árvore, né? Mas isso não está na fala. Porque quando você olha para o território amazônico, essa mulher, ela tem um apagamento histórico. Né? Então, nós não podemos pensar a Amazônia sem pensar no feminismo negro amazônico, que é um conceito que é fundado por nós da Rede Fulani, exatamente para a gente se colocar aqui dentro desse lugar. Quando você é contactado, eu digo, meu Deus, eu acho que eu não deixei nada para trás, porque sempre sou eu que estou sendo acionada, sempre sou eu que estou na frente. Mas a Cristina, minha irmã, ela fala assim, tu tens que entender que tu te tornou uma referência. E as referências, elas sempre vão ser acionadas. Mas eu sempre digo, mas as referências, elas adoecem. Né? As referências, elas cansam. A referência também tem vida própria. Né? Isso é uma questão hoje, né? Com 63 anos que eu vou fazer mês que vem. Porque uma coisa ainda que eu conto hoje é que a minha mãe sofreu. E tu não pode, né? A minha luta, nossa geração, é que tu não conte a história de novo. Que tu conte nova história. E é isso aí, né? Conte nova história. A gente chegar. Tá? Ai, Dorica, foi uma honra te ter. Ai, eu fico nervosa. De verdade, foi muito bom. Fala, Preta.